Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde mais Produtividade. Você já reparou que a sua relação com os alimentos não vem de hoje? Que ela foi construída há muito tempo atrás, talvez até na sua primeira infância, baseada, inclusive, nas experiências que você teve no comportamento dos seus pais, como que era esse seu ambiente em casa e como isso influencia o seu comportamento alimentar hoje. É o tema do nosso vídeo, que você já pode ver que está super saboroso. E para tratar desse tema, está aqui a nossa convidada mega especial, a nutricionista Thaís Fernanda. Seja bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada, Bruno. Ela que é nutricionista pela PUC, com pós-graduação em nutrição materno-infantil, em nutrição pediátrica, nutrição para o autismo, saúde mental, formação em coaching nutricional, formação em terapia alimentar infantil. Ela é docente na Unialfa, na graduação de nutrição, e também atende crianças e adolescentes com essa temática, é isso? Isso mesmo. Trabalhando com essas crianças para formar adultos, né, que têm uma alimentação saudável. Ah, isso é um mega desafio. Muito. Porque a gente não aprende a se alimentar. Não aprendemos, e isso vem muito dos pais que não aprenderam, né? E aí é muito complexo. Na verdade, não é a gente julgar os pais, mas entender que às vezes a gente teve essa dificuldade lá no início, os adultos como pais, e eles vão levar essa dificuldade para as crianças, né, com relação à alimentação. Então, são vários fatores que, quando a gente não tem uma atenção adequada com relação a isso, as crianças podem ter problemas com a alimentação ali na própria infância e levar isso também para a idade adulta. Sem contar que o Brasil, como um país pobre e ainda pouco escolarizado, né, um nível educacional baixo, a gente ainda vem de um resquício anterior de que pessoas ou famílias tinham pouco acesso à alimentação e de repente conseguem ter uma condição melhor e acha que a saúde provém de comer muito, de comer qualquer coisa. Isso aí que você está falando, eu vi muito quando eu atendi adultos também, que era uma demanda muito difícil de trabalhar. Os adultos que, quando eram crianças, passaram dificuldade financeira e depois ficou adulto, tem condição financeira para comprar tudo e passa a comprar alimentos de marca porque não tinha condição quando era criança. E aí passa a comprar aqueles alimentos e comprar para os filhos também. Então é muito complexa essa situação, porque tem fator emocional, tem fator social, fator econômico, e você conseguir trazer essa visão para a família, que não é porque você passou aquela dificuldade que essa é a melhor escolha para aquele adulto e para oferecer para a criança, é muito complexo, mas isso acarreta muitas pessoas, que às vezes as pessoas não têm essa noção, né, dessa dificuldade a nível histórico e como que isso influencia nas escolhas alimentares atuais. Eu sou sempre favorável a ter uma abordagem da nutrição junto com a psicologia. Com certeza. Porque existe uma característica emocional muito forte na escolha da nossa alimentação. Sim. A alimentação sem essa parte comportamental é muito difícil de ser aplicada, na verdade, né? Hoje em dia eu até falo para os alunos, né, lá na universidade, que fazer um plano alimentar hoje em dia é algo até relativamente simples, principalmente se a gente pensar em todas as tecnologias que a gente tem. Sim. Agora, a pessoa que a gente atende conseguir colocar em prática de verdade, a partir de tudo que ela vive, da rotina, do estresse, dos problemas emocionais, financeiros, sociais, de rotina, é outros 500, né? Então, o plano alimentar, agora a pessoa conseguir colocar isso em prática, tem que ter todo esse fator comportamental. Então, eu também sou super a favor e concordo que tem essa parte com acompanhamento com psicólogo, uma abordagem comportamental, para que, de fato, a pessoa consiga colocar em prática. Quem nunca ficou ansioso, estressado, triste e descontou na comida? Sim, sem falar que isso também a gente carrega como histórico, né? A gente tá feliz, come doce. A gente tá triste, come doce. A mulher tá na TPM, quer comer doce. Então, meio que a gente cresce com esses estímulos também, que é difícil de trabalhar, né? Mas é ali uma fome física e fome emocional. E como que uma família que tem essa característica, né, não teve essa educação, esse letramento na área de nutrição, como que ela pode levar à mesa, né, uma condição melhor para os seus filhos? Primeira coisa, a família conseguir observar, né, que ela consegue organizar essa alimentação na casa dela e que também, às vezes, o ambiente está favorecendo para que essa criança e para que essa família como um todo tenha uma alimentação que não é favorável.
A gente fala até que em algumas famílias, algumas casas, são ambientes obesogênicos. São aqueles ambientes que quando você chega na casa, abre o armário, tá cheio de biscoitos recheados, né? Sucos industrializados. São famílias que geralmente o lazer é tela, é tablet, celular, TV, videogame. Então são ambientes que não favorecem nenhum tipo de gasto calórico de forma nenhuma. E os alimentos que estão ali disponíveis são esses alimentos ultraprocessados. Então, quando a família começa a observar que esse ambiente ali não está favorável nem para as crianças e nem para a própria família, é a primeira coisa que a gente precisa. Porque se a família não entender que tem um problema, ela não vai querer mudar. Então, a primeira coisa, entendi, tem um problema, né? Como é que eu vou resolver isso? Porque aí depois a gente vai vendo as estratégias, né? Que são relativamente simples de se falar, mas é na hora de colocar em prática que dá trabalho. Mas é esse o ponto que eu queria pegar. Porque eu conheço várias famílias como essa que você citou. Que a casa é cheia de ultraprocessados e que a alimentação base é de fast food. Sim. Tá. Até famílias que têm um nível de educação bom, sabe que isso não é o mais saudável, mas não consegue sair desse ciclo. O que é que essa família tem que fazer? Primeira coisa, rotina. Principalmente se é uma família que tem criança. Se a gente pensar em famílias que têm crianças, nós precisamos de estabelecer rotina. Não tem como criar as crianças, a família ter aquela desorganização com relação ao horário, com relação o que vai ser oferecido para aquela família, para a criança. Quando a gente fala de rotina, ela vai estar atrelada a planejamento, que é uma dificuldade que as famílias têm, né? Então, hoje em dia, se a gente não se planejar para comprar alimentos saudáveis no supermercado, por exemplo, a gente abre a geladeira, não tem, e a gente vai no aplicativo de delivery e pede alguma coisa, né? O que é mais fácil. Então, primeiro ali, organizar essa parte de planejamento, na verdade, né? De quais são os alimentos que a gente vai comprar e priorizar no momento da compra esses alimentos ali que são mais saudáveis, né? Frutas, verduras e legumes. E eu sempre falo para as famílias também, não adianta a pessoa, acordei, hoje eu quero ser saudável. Ir no supermercado, comprar um monte de fruta e verdura e depois perde tudo na geladeira. Então, a gente tem que ter noção ali na quantidade, na verdade. Geralmente eu falo para as famílias, olha, compra ali no máximo 3 variedades para aquela semana, troca variedade, para garantir que vocês vão consumir. E deixar essas verduras e legumes em lugares que a família e a criança vai ver. Não adianta deixar tudo na geladeira, na gaveta, né? Tem que deixar ali disponível e de fácil acesso. Então, a gente tem que pensar primeiro nessa organização de planejamento de compras, isso é muito importante. E segundo lugar, é a organização de rotina. Porque se não tiver rotina, não tem horário, a criança come em qualquer horário, a família também. E aí a gente entra numa bola de neve com relação a isso. Aí não tem como a gente organizar. A gente está falando muito das famílias, dos pais. E as crianças? Como elas são influenciadas pelos pais nesse processo? E tem alguma coisa que as crianças podem fazer? Com certeza. Geralmente eu falo para as famílias que as crianças são espelho e esponja. E é muito importante isso. Espelho porque a criança, ela repete exatamente aquilo que as famílias fazem, né? Então, se a família tem costume, né? Se o pai e a mãe têm costume de comer em frente a uma tela ou de comer mexendo no celular, resolvendo coisas, a criança, não adianta falar para a criança desliga a televisão e come. Então, a criança é um espelho. E não adianta também falar para a criança comer brócolis ou comer banana de manhã se o pai ou a mãe está comendo pão e tomando café. Então, a criança quer repetir aquilo que a família está consumindo. Espelho. Esponja porque ela absorve tudo que está acontecendo naquele ambiente. Então, não adianta a família, por exemplo, levar a criança 2 vezes na semana para fazer um esporte, às vezes um esporte que a criança não gosta, sendo que o pai ou a mãe não faz nada, sabe? Então, isso influencia muito. Muito mais do que falar para a criança executar coisas, servir como exemplo, que é muito difícil. Né? Que é muito difícil a família planejar, organizar a rotina, ser o exemplo, porque a criança não tem como, ela vai repetir aquilo que os pais estão fazendo no dia a dia, né? Então, a criança ela vai ser uma consequência daqueles hábitos, costumes que a família está levando ali no dia a dia. Então, elas são extremamente influenciáveis. E o contrário também pode ocorrer da criança aprender, por exemplo, na escola,
sobre hábitos alimentares e levar isso para casa? Nossa, super pode acontecer. Sobre hábitos alimentares, sobre questões de higiene, sobre meio ambiente. Então, eu acho muito importante essa questão da educação nutricional em todos os âmbitos, porque a criança, ela leva isso para a família. Então, por exemplo, se a criança descobriu que tem que dividir o lixo orgânico do lixo inorgânico, ela chega em casa falando sobre isso. E o mesmo é válido para a alimentação. Então, quando eu faço alguma atividade em grupo com as crianças e falo, né, cada cor de cada alimento, geralmente usa a frase, né, dá um superpoder pra gente. Aí eu falo que os alimentos laranjados dá o superpoder da visão, os alimentos verdes escuros ajudam a cicatrizar para fazer casquinha. Então, são coisas que a criança chega em casa, que eu sempre falo que a criança fala assim, vou contar pra minha mãe que alimento roxo dá o superpoder da memória. E aí eles falam assim, minha mãe sempre esquece de tudo, eu vou falar pra mamãe que ela precisa de comer beterraba, precisa de comer repolho roxo, porque a memória dela não tá boa. Então, essa influência também acontece, né, dessa parte de educação nutricional, de gente passar pra criança e a família, né, receber essa informação. Mas aí o que a gente precisa? Que a família receba essa informação e tente dar seguimento com relação a isso, senão é uma informação que acaba morrendo, né? Então, geralmente a gente fala que é um tripé, família, escola e a parte da criança ali para que a gente consiga ter uma educação de forma geral em todos os aspectos. E hoje a gente tem uma cultura desses consumos dos ultraprocessados que é muito forte. Muito, muito forte. E é muito sedutora, né, pelas propagandas, né, por todo o marketing que é feito. Às vezes parece que um nugget e uma salsicha é algo bom, e de fato não é, né? Sim, e quando a gente fala que é algo bom, a gente tem esse conceito, principalmente quando eu trabalho com as crianças. Por exemplo, eu falo assim, gente, nuggets é bom? As crianças falam, o bom de ser palatável, de ser gostoso, mas é bom para a saúde. Então, assim, mas uma coisa que é muito interessante é que se você virar para uma criança hoje de 3 anos, ela sabe que um refrigerante, por exemplo, não é saudável e que um salgadinho não é saudável e que uma fruta é. Ela pode não saber exatamente o que significa a palavra saudável, mas todo mundo já fala isso para aquela criança. Então, essa questão dos ultraprocessados, né, basicamente todo mundo sabe o que é saudável, o que não é saudável, mas essa questão de ser sedutor, né, em todos os aspectos, tanto de, às vezes, ser mais acessível, né, a gente vai comprar ali, se a gente for comparar ali um pacote de salgadinho com relação a determinadas frutas, né, tem essa discrepância com relação a preço. Se a gente for falar assim também com relação à praticidade, né, é muito mais fácil a gente comprar uma lasanha congelada, uma pizza congelada, do que parar para preparar ali um arroz, um feijão, seja um estrogonofe ou uma salada, né? Então, são vários critérios que fica mais fácil, entre aspas, né? Porque isso a longo prazo é difícil, de escolher esses alimentos que são ultraprocessados. Tem aquela frase célebre, né? Que descasque mais, desembale menos. Sim, sim. Mas na prática é difícil. Na prática não é simples assim, não. E aí, uma família que quer despertar para mudar esses hábitos, como que seria o primeiro passo? O que você indica para ela? Olha, eu indico planejamento e organização de rotina. Essa é a primeira coisa, não tem como a gente fugir disso. Então, esse planejamento seria ali com relação a compras de quais alimentos vão ter dentro de casa. Porque quando a gente fala de uma casa que tem crianças a partir ali de 2 anos já pedem e escolhem alimentos, não é verdade? Mas dentro da alimentação infantil, existe uma divisão de responsabilidades no qual quem decide o que a criança come é a família e não a criança. Quem decide o que tem no prato da criança é a família e não a criança. Porque quando isso não acontece, a criança começa a decidir o que ela quer, e aí quando a gente vê uma criança de 5 anos que não está comendo arroz, não está comendo carne, não está comendo legumes, porque ali com 2 anos ela começou a falar que não gosta. Essa divisão de responsabilidades é muito importante. Quando eu falo ali da base, que é a organização de rotina e planejamento, é a família entender que quem organiza isso e oferece tem que ser a família, porque senão a criança ela passa a escolher, e aí a família fica cansada, porque tudo é estressante. E aí chega no momento da alimentação, se a criança souber que no armário tem iogurte e biscoito, não adianta você oferecer um prato de arroz, feijão e carninha para a criança se ela sabe que tem. Então, nessa parte de organização e planejamento, é entender quais alimentos a família vai colocar dentro de casa. Porque se estiver dentro de casa, essa criança em algum momento vai comer. Se a criança não comer, o adulto vai comer. Então, essa parte de organização e planejamento é importante. Rotina. Determinar os horários que essa criança vai fazer as
refeições e dar o intervalo de uma refeição para outra. Porque tem família que deixa livre, né? A criança comer quando ela quiser. Isso não existe. Porque senão a criança ela não vai ter aquela noção de fome e saciedade, vai querer ficar beliscando toda hora. E a gente tem que ver se é a família que não tá beliscando toda hora, porque às vezes a gente tem esse comportamento. Então tem famílias que ficam ali oferecendo comida o tempo todo. A criança precisa do intervalo de 2 a 3 horas para comer outra refeição, porque senão ela não sente fome, né? Então, estabelecer essa rotina vai favorecer para que a criança aceite melhor esses alimentos que a família ofereça. Então, essa é a base. A gente precisa de organizar a questão de planejamento, se a família conseguir ir no nutricionista para organizar essa questão de cardápio, lista de compra é legal, organização da rotina com horários, onde essa criança vai comer. Vai ser na mesa, vai ser na sala, vai ser no chão? Quem vai comer com essa criança? Hoje em dia eu atendo muita criança que come sozinha, porque ou é com a babá, mas às vezes até quando é com a babá, a criança está sozinha naquele momento, a babá, o cuidador está organizando alguma coisa, a criança aprende com exemplo, não adianta não ter ninguém ali colocar, não sei, berinjela no prato da criança, sabe? Querer que a criança coma de qualquer forma. Não tem como. Para a gente aprender a comer um alimento, existem etapas que isso precisa de acontecer. Então, por isso que a base ali é planejamento, organização de rotina e toda essa estrutura para a gente começar a organizar, porque aí sim a gente começa a ter resultado significativo lá onde que a gente precisa, que é a alimentação. Sabe o que eu estava pensando? Semana passada foi aniversário da minha sobrinha. A gente levou ela numa pizzaria e lá tinha uma oficina para ela mesma fazer as pizzas. Foi aquela criançada com aquelas roupinhas de pizzaiolo, fizeram aquela festa. Ela mesma escolheu os ingredientes, amassou a massa, foi uma diversão. Depois a sua pizza ela mesma comeu. Ela participou do processo de produção do alimento. Né? Se fizer isso em casa com a comida saudável, também deve ter um efeito positivo. Super positivo, super positivo. E assim, antes de chegar no caractere nutrição, tem o vínculo, que hoje em dia muitas famílias estão perdendo o vínculo com as crianças, às vezes porque os pais trabalham demais, ou porque a gente está sempre preocupado com outras coisas. Então, preparar a refeição com as crianças, a gente gera aquele vínculo e atenção com o familiar e com a criança. Então, a gente está ressignificando o alimento. Eu posso ali estar fazendo uma pizza, por exemplo, sei lá, uma pizza de brócolis, ou um geladinho de mamão com morango, eu não sei, uma receita saudável. Mas quando a gente está ali com o familiar, com aquela atenção plena naquele momento ali, é totalmente diferente. É ressignificar o momento. Da mesma forma que, por exemplo, a criança ela tem memórias positivas de próprios aniversários, né, daqueles alimentos que tem no aniversário, quando a família começa a fazer isso, a criança vai ter memórias afetivas boas com relação aos alimentos saudáveis. Hoje em dia, na verdade, o que se falta é esse tempo, disponibilidade, e muitas famílias não têm muita paciência com relação à bagunça que a criança faz, mas tá tudo bem a criança fazer bagunça porque ela é uma criança. Então faz parte desse processo a criança quebrar um ovo e o ovo cair a metade no chão, a criança misturar ali e cair um pouco para a própria vasilha, de fora da vasilha, mas isso faz parte do processo. E é assim também que a criança vai ganhar autonomia, né? E habilidades ali naquele processo que, assim, a gente pode expandir para outras coisas, mas na alimentação é importante. As famílias que conseguem fazer isso, geralmente orientam as famílias que faça pelo menos uma vez na semana uma receita saudável. E não precisa ser uma receita mirabolante, pode ser um pão com uma saladinha ali, por exemplo, ou então um pão pizza. Pão pizza é sucesso, que é só pegar o pão, colocar ali um recheiozinho ali, colocar no air fry, por exemplo. Mas a criança, ela vai... a gente adapta isso de acordo com a idade da criança, né? As menorzinhas conseguem ali rasgar um alface, por exemplo, né? Espremer uma laranja. Mas essas atividades são extremamente importantes e ressignificam muito essa questão da alimentação saudável. E é muito legal, né? Porque você vai aprendendo sobre os alimentos enquanto você vai preparando eles, vai consumindo. Sim. Eu acho que é uma forma muito lúdica de você ensinar, né, todo esse letramento sobre nutrição. Sim. E criança aprende dessa forma. Criança aprende com o lúdico, né? Nós brasileiros crescemos ouvindo que com comida não se brinca, né? A gente tem isso muito forte. Eu tenho muito isso forte na minha cabeça.
que eu ouvi muito, né? Mas criança aprende brincando. Então, quando a gente pensa em todos os tipos de aprendizagem, a alimentação também para ela, a gente pode estar fazendo uma receita, mas é no brincar. Crianças, por exemplo, que têm seletividade, ou que têm alguns distúrbios relacionados à alimentação, a primeira coisa, antes de chegar na boca o alimento, a criança precisa se sentir confortável de pegar aquele alimento, interagir. Então, é todo um processo que dentro dessas atividades que a família pode desenvolver em casa com receita, é sucesso para conseguir ter um resultado significativo. Olha, eu tô vendo aqui o meu xará Bruno César, aqui do nosso audiovisual, que tem 3 filhos, né, xará? 4? Anotando tudo atentamente, já fazendo a lista de compras pro mercado. Com certeza. Com 4 filhos. Fica mais difícil quando tem mais criança em casa? Olha, com certeza, né? Com certeza, são 4 crianças, não sei quais são as idades, mas, né, 4 faixas etárias, 4 rotinas, né? E aí, quem que cuida, quem organiza toda essa comida, onde que todas essas crianças fazem essa alimentação? Para fazer uma receita, é totalmente diferente você fazer uma receita com uma criança e receita com 4 crianças, mas é possível sim, né? Eu tenho uma prima que ela tem 2 filhos pequenos e teve recentemente gêmeos, ou seja, 4 filhos. Que luta que é para alimentar esses meninos. Um correndo para um lado, o outro correndo para o outro e 2 meninos no colo ainda ao mesmo tempo. Meu Deus, eu vejo isso e acho desafiador. É muito né? desafiador. Mas as famílias têm que achar condições, né, para levar essa alimentação mais saudável para os seus filhos também, que é o futuro deles. É importante. Que coisa legal. Todo o serviço de nutrição que a gente tem falado aqui, como atendimento nutricional, educação para práticas nutricionais, educação sobre os alimentos, consultoria para restaurantes, tudo isso você pode levar para a sua empresa por meio das nutricionistas aqui do SESI. Pelo número 4002-6213 você consegue mais informações. A Thaís já foi nossa estagiária lá no passado. Foi sim. Hoje é um profissional que está aí mundo afora despontando, né, e está trazendo essas informações valiosíssimas para a gente. Quero te agradecer muito, Thaís, pelo seu tempo, pelas suas informações e conhecimentos aqui e já deixar um espaço para suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite. Esse tema, falar sobre isso é muito importante para que comece a aparecer algumas luzinhas ali na cabeça de algumas famílias, porque às vezes a gente vai ignorando essas situações, mas quando a gente vê a criança, ela está com anemia, a criança às vezes está com falta de atenção nas atividades da escola, então tudo tem relação com essa nutrição adequada, tá? Então, eu espero que essas famílias, né, a partir desse podcast aqui, comecem a colocar em prática essas orientações simples, mas importantes, porque a gente precisa dessa rotina para que as crianças tenham a longo prazo uma alimentação saudável. Bacana demais. Agradecimentos especiais também à nossa equipe técnica, Juliane Caldeira, ao nosso xará, Bruno César, que hoje já vai preparar brócolis para os 4 filhos dele, né? Também aos nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, e agradecimentos especiais a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.